Fala pessoal, aqui é o Júlio da SPBIM e estamos aqui no Arena Office Connection. E eu gostaria de agradecer a presença dos convidados e a nossa patrocinadora master, Cavalete. E nós vamos bater um papo sobre arquitetura de valor com o BIM. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Bora lá, pessoal. Então, primeiro nós vamos bater um papo. Para quem não conhece, a gente está aqui com 3 grandes figuras do mercado. Gostaria que vocês se apresentassem inicialmente, pessoal, nome e escritório. E aí, na sequência, eu vou intermediar aqui com as perguntas. Bom, eu sou o Lincoln, eu sou arquiteto também. Eu sou Digital Practice Manager na Perkins Will, daqui de São Paulo. É um escritório global com mais de 30 sedes, né, ao redor do mundo. E atualmente, um dos pontos que eu cuido lá no escritório é BIM. Então a gente vai conversar bastante sobre isso hoje. Eu sou o Lucas, eu sou arquiteto também, sou BIM Manager do escritório Jonas Birger, escritório que tem mais de 40 anos, consolidado no mercado imobiliário institucional da cidade de São Paulo. Meu nome é Diego, é um pouco diferente dos meus colegas. Eu sou sócio proprietário de um escritório de arquitetura chamado Estúdio 02, aqui em São Paulo. Nós somos um escritório menor, mas que também, desde nossa breve trajetória, a gente já usa a tecnologia BIM também. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Beleza, pessoal. Feita aí a apresentação, vou iniciar com algumas perguntas. Primeira delas, vamos seguir essa sequência. O que vocês consideram essencial quando falamos de arquitetura de valor e como o BIM entra na adequação dos escritórios de vocês? O BIM é parte fundamental dentro do portfólio da Perkins Will. Um dos pontos mais importantes é que, através do BIM, a gente conseguiu desenvolver clientes que têm projetos maiores, com uma complexidade maior. Então, a gente hoje atua em interiores corporativos, a gente atua em hospitais, em residências de altíssimo padrão, então, e também no mercado imobiliário. Então, o BIM, ele vem não para substituir a arquitetura, mas sim para somar no fazer arquitetura. Então, ele auxilia o escritório a entregar uma complexidade num prazo adequado, e também entregando mais valor para o próprio cliente. Então, ele consegue enxergar, antever problemas, antever questões dentro do projeto. E também a parte de visualização, né, ArcVis, é um ponto que é super essencial no nosso escritório, e o cliente consegue enxergar de forma muito clara o valor que a gente está entregando. Bom, eu acho que BIM é uma ferramenta aí que veio, um ecossistema, né, uma metodologia de trabalho que veio aí somar com o trabalho do arquiteto. Eu acho que, quando a gente fala de valor, eu acho que é importante ter o valor, e o BIM hoje, ele é reconhecido como valor, né? O valor do BIM é reconhecido já, a gente não está falando de nada novo, né? Mas, além de ter valor, eu acho que a gente estava conversando um pouquinho antes, precisa mostrar o valor, né? Apresentar o valor. Esse valor está evidente para o cliente. Eu acho que isso é importante, até para as questões comerciais, né? O Lincoln colocou aqui das questões de melhoria de projeto, né? Claro, a gente sempre consegue ver também. A gente no escritório conseguiu ver aí uma mudança de paradigma do fazer projeto com BIM, porque ele te dá possibilidades de melhoria do projeto, de pensar o projeto como um todo, de maneira mais integral, né? Então, eu acho que isso tudo traz valor, né? E são valores, eu acho que tem uma questão também que são valores, a gente pode considerar valores internos, né? Valores que a gente considera, a gente como arquiteto, ali no dia a dia, de fazer o projeto, de especificar, de compatibilizar, de propor qualquer solução. Esse valor que a gente consegue internalizar para dentro do nosso ecossistema ali de funcionamento, e o valor também que a gente mostra para o nosso cliente, né? O valor que a gente consegue passar para ele e mostrar como valor num projeto realizado depois, né? Para a gente também, a gente concorda com tudo isso que foi falado. E também a gente não imagina hoje o fluxo do escritório sem BIM, né?
independente da ferramenta que seja usada. A gente acredita muito já é uma realidade o BIM, né? A gente acredita muito na tecnologia auxiliando os processos dos escritórios, dos artistas, que é um pouco o que a gente quer chegar lá no final, na ponta, né? Na outra ponta, na obra. A gente acredita que um dia essa quantidade de informação, essa qualidade de informação, qualidade de projeto, a gente quer ver na nossa obra. Então, o nosso projeto, quando ele é bem feito, ele é bem executado, ele é bem informado, bem modelado e passa por um processo de complementares, de todo mundo participar do processo, a gente acha que isso vai chegar na obra. E a ideia é um pouco essa, né? Porque a gente vê que a maioria dos nossos clientes sofre com obra. Então, acho que o BIM, ele vem para ajudar a gente, mas também para a gente mostrar para os nossos clientes que há, sim, outras maneiras de se fazer construção civil, e olhar para a tecnologia é fundamental, porque ela é uma aliada e não uma concorrente nesse quesito, né? Show, pessoal. Acho que deu para dar uma introdução inicial ali sobre o que é isso. Eu gosto dessa palavra arquitetura de valor, porque eu entendo que valor você não precifica. Valor você demonstra, né? Steve Jobs tinha uma frase muito interessante que é: as pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas, né? E muitas vezes quando a gente fala do BIM, para quem está escutando aqui essa nosso bate-papo, BIM é um acrônimo de 3 palavras, que é Building Information Modeling, que é modelagem com informação para construção. E muitas vezes, quando a gente fala no universo da arquitetura, a gente sabe que a arquitetura, para a gente, já desde os primórdios, é 3D. Desde a época que a gente fazia croquis, maquete eletrônica. Então, nem se falava em BIM, e muitos já utilizavam o BIM. Só que a gente utilizava lá o SketchUp, AutoCAD, Excel. E aí, quando a gente junta os 3, a gente tem uma metodologia única para tentar simplificar para quem não conhece. Dentro desse contexto, a gente sabe que existem pilares do BIM, para você ter o BIM dentro de uma empresa, né, que vai entrar a minha pergunta. A gente tem pessoas, processo e tecnologia. Na SPBIM, a gente cuida muito de implantação, tanto para construtora, para fornecedor, para escritório de projetos. E, dado esse contexto, a gente entende que o BIM é para todos. E, por muito tempo, foi mais nos olhos da arquitetura. Por quê? Porque a arquitetura faz os desenhos, gera corte, vistas automáticas, é assim que você convence o arquiteto e coloca perspectivas, né? E já no mundo da engenharia, a gente olha mais o lado do metadado, que a gente fala de informação, compatibilização, as informações que vão para a construção. Nesse contexto, eu sempre falo que o BIM você entrega. Eu falo que eu entrego pessoas, tecnologia, e eu entrego processos. As pessoas, até no escritório de vocês eu falava sobre isso, vocês têm que ter, né? Eu não consigo ter as pessoas por vocês, né? E envolve muita cultura, como a empresa funciona. Então, a minha pergunta se dá: quais foram os desafios dentro do escritório para adaptar essa mudança? Porque uma coisa é quando a pessoa desenhava à mão, foi para o CAD, digitalizou, e ainda assim trabalhava de maneira individual. E aí ele vai para o BIM, e para o BIM é impossível não ser colaborativo. Então, a minha pergunta é: qual é a dificuldade que vocês hoje encontram e os desafios dado ao BIM no mercado de vocês? Bom, sobre desafios, de forma geral, sobre processos, a gente tem um momento de educação do cliente, de forma geral. Então, a gente atende construtoras, incorporadoras, e enxergando um processo integrado que o BIM promove, esse cliente precisa entender que o processo muda um pouco em relação ao tradicional do AutoCAD ou da prancheta. Então, primeiramente, tem a curva do Macmillan, né? Que expõe que a gente tem um nível de esforço maior no começo do projeto. Então, boa parte das decisões de projeto, elas são feitas no anteprojeto. A maior parte, inclusive. E aí, o pré-executivo consolida e o executivo, basicamente, a gente trabalha com detalhamentos, né? Com esse tipo de coisa. Então, dos desafios que eu aponto essa primeira etapa, que é mudar o paradigma de como um projeto é entregue, como a arquitetura é feita. E aí tem um ponto importante que conforme vai passando a maturidade, a gente vai vencendo as casinhas, digamos assim, a gente passa a incorporar o BIM lá no início do projeto, desde o estudo de viabilidade. E isso é muito importante, porque a gente consegue
fazer análises ambientais logo de cara, consegue fazer algo, gerar um material que dá apoio para decisões que o cliente vai enxergar como valoroso. Mas o desafio é que tudo isso leva tempo. Os colegas vão concordar aqui comigo. Então, nesse aspecto, eu acho que tem esse ponto de... eu falei educar, mas de trazer o cliente para junto da gente, né? Para a gente ter essa troca. E também, para ele, é benéfico, porque geralmente uma construtora começa a falar sobre valores financeiros logo no começo, antes de ter o projeto, às vezes. Então, para não sair muito do budget, para se organizar em relação a ter menos engenharia possível. Então, essa conversa, o BIM ajuda bastante. E eu vou deixar meus colegas falarem. Eu também acho que a questão do pilar das pessoas também é fundamental. E tem a questão do treinamento, da capacitação e também de mostrar como a gente, dentro do próprio escritório, organiza as informações, trabalha os fluxos, reconstrói isso tudo. Então, eu vou deixar meus colegas falarem, mas depois a gente vai complementando. Vou complementar, na verdade. Vou falar que, assim como eu disse que o gerar valor é importante gerar valor interno e externo, eu acho que vai bem alinhado com o que o Lincoln falou. O gerar valor externo é mostrar para o cliente isso tudo, né? Mostrar aquilo, o cliente, o que ele vai receber, né? Que tem uma metodologia que tudo está previsto ali. Ele pode não saber às vezes, mas essa é a questão do valor, né? Ele não sabe muitas vezes da capacidade que aquilo tudo tem, que aquela forma de pensar, daquela forma de fazer projeto tem. E a gente conseguir como arquiteto e como que dá, o profissional que dá o start, né, no projeto, digamos assim, tá coerente, tá aderente nessa linha de pensamento, de mostrar esse valor para o cliente, de mostrar os benefícios que ele pode colher no futuro. E aí, trazendo um pouco para o desafio, esse é um desafio, né? Eu acho que mostrar esse valor do trabalho como um todo e do trabalho em BIM para o cliente, eu acho que tem esse desafio. E tem o desafio interno também, que aí eu entro na questão pessoas, né? Que eu acho que desse tripé do gerenciamento aí, que eu acho que é o mais difícil, né? Eu tô lembrando agora do nosso processo de implantação BIM, quando a gente é um escritório que tem mais de 40 anos de experiência, e a gente nem sempre trabalhou em BIM, então a gente teve um momento que a gente precisou fazer essa virada. E pensando nesse momento de virada, o mais difícil foi o pessoas, né? Porque a tecnologia é muito fácil, né? É o mais fácil porque você aprende uma tecnologia, você aprende a metodologia, você estuda a metodologia. Isso depende da vontade de uma pessoa, de duas pessoas, de um grupo muito pequeno. Quando a gente fala aí dos processos, a gente já envolve mais o ecossistema todo de trabalho, né? Internos e externos também é um pouquinho mais difícil, mas eu acho que as pessoas que tiveram que aprender um novo processo, aprender uma nova ferramenta de trabalho, aprender uma nova metodologia, um novo pensamento, um novo paradigma para fazer projeto, esse é o mais difícil, né? E pensando aí no nosso processo de implantação, foi o mais difícil. Hoje a gente não tem mais, é um projeto, é um escritório 100% aderente na metodologia BIM, mas assim, eu acho que o maior desafio é a questão humana, né, de entender também esse endomarketing, de entender os benefícios que tem o processo, a ferramenta dentro do escritório também. Eu concordo. Eu acho que são dois desafios diferentes. Um é a parte do cliente, mas eu vou falar um pouco do interno, porque é justamente isso, é você entender a metodologia dessa tecnologia. Não é apenas um programa que você está substituindo o CAD por um outro programa que vai fazer basicamente a mesma coisa, só que mais rápido. Não, é a metodologia. Você muda os processos, você tem que demandar mais tempo na viabilidade, no EP, no anteprojeto, para depois, no final, fazer a documentação. Mas é um processo que você também tem que estar mais conversando com estrutura, com hidráulica, e que no final você vai ter um produto melhor. Então, entender que é essa metodologia que faz sentido. E se a pessoa não se encaixa nessa metodologia ou não acredita nessa metodologia, não vai adiantar ela fazer BIM, porque ela vai estar fazendo 2D no BIM. Então,
O que a gente no escritório também somos 100% aderente ao BIM, e é o que a gente acredita, e como metodologia, e às vezes a gente até fala para os outros como complementares de seguir isso, até ajudando a modelar alguma coisa, para a gente ver junto quais são as questões do projeto em si, né? E aí a segunda parte, que é esse desafio do cliente, que pra gente, a gente trabalha muito com incorporadora de médio ou pequeno porte, que é um pouco mais difícil esse convencimento. Então, a gente estava conversando um pouco antes aqui sobre isso, de mostrar a diferença que é um projeto em BIM, um projeto em CAD, porque às vezes aquele cara, ele quer ver, a mesma entrega que ele vê a quantidade de prancha, ele vê a quantidade de detalhe, só que ele não entende que a informação tá lá de qualquer forma, de outra maneira, até de uma maneira mais fácil de visualizar. E isso na obra é o que a gente tem conseguido mostrar a diferença. Que ele termina a obra dele mais rápido, a obra dele fica mais limpa, mais clean, então ele gasta menos dinheiro. E aí é onde você convence o cliente, né? É no lucro, o mercado imobiliário é assim, então tem que mostrar o valor do BIM através do lucro. Então a gente é um pouco esses dois tempos de desafio. Um primeiro interno de implementação, apesar de nós termos menos colaboradores, foi um pouco mais tranquilo do nosso lado, mas para o cliente também um segundo passo aí mais para frente. Show, pessoal. E aí, dado uma próxima pergunta que eu gostaria de fazer, se vocês puderem compartilhar agora de uma maneira um pouco mais randomizada aqui, de maneira prática, o que vocês viram que mudou no escritório em relação a entregáveis, ferramentas, porque a gente entra num novo ecossistema, a gente está falando de BIM Managers aqui. Para quem não sabe, BIM Manager é uma figura de gerente BIM, é quem faz a gestão de toda essa informação em tecnologia. Então, antes, no modelo tradicional, você tinha só o tal cadista que cuidava do template, CTB, etc., trazendo um pouquinho para quem está nesse contexto. E quando a gente vai para o BIM, a gente até tem uma frase que BIM é tudo no débito e no CAD é no crédito, né? Porque no BIM, se você errar, você já paga na hora ali o prejuízo, mas também se acertar é bem visto. Então a gente sabe que requer uma série de processos de como aquilo tem que ser feito, né? Então requer até um nível de formação, eu entendo. Eu até falo que BIM é mais building do que information, eu falo, porque muitas vezes a pessoa lá modela em 3D, ela coloca informação que ela pega de um catálogo, mas ela não sabe construir. É inexequível aquilo, por exemplo. Então, a minha pergunta se dá de maneira prática: que instrumentos, que ferramentas, que tecnologias vocês tiveram que utilizar ou adaptar atualmente, agora em 2025, para que se mantenha o BIM como está? Porque o BIM, ele precede muitas tecnologias e ele trabalha, né, desde drone, inteligência artificial, entre muitos outros. Essa é uma felicidade de trabalhar com o BIM, porque você está num ecossistema de tecnologias, né? Eu queria que vocês pudessem compartilhar ferramentas e etc. Bom, então falando na prática, a gente tem... Mudaram um pouco os entregáveis, justamente porque a gente antes quantificava o volume de projeto por folha, uma coisa que às vezes até hoje em dia em licitação pública tem lá na licitação que tem que soltar não sei quantos a zero, sei lá, uma coisa Sim, assim. a gente Acontece, tem ainda, né? acontece. A gente precisa fazer essa transcrição, na verdade. Mais do que deveria. Exatamente. E então tem um pouco dessa questão de mudarem os entregáveis. Os entregáveis são mais completos, são construídos, como disse o Júlio agora há pouco, né? Então a gente, de fato, entrega os modelos, entrega informação, e aí esses entregáveis são submetidos a um CDE, né? Que é um Common Data Environment, que é uma plataforma em que todos os agentes do projeto conseguem enxergar em tempo real tudo que está lá. Então, um exemplo eu tenho a minha arquitetura, tenho a estrutura, tenho o ar-condicionado, e todos esses elementos de todas essas disciplinas estão convivendo naquele espaço como se fosse na obra mesmo, na vida real, no prédio, na vida do prédio especificamente. Então, nesse aspecto, a gente muda um pouco a forma com a qual a gente entrega, porque a gente deixa de desenhar linhas e passa a entregar o que aquelas linhas que a gente entregava antes representam. Eu né? acho que é legal pontuar isso, que é a gente pensar que que o que está sendo entregue é um modelo de construção, de fato. Né? Virtual, mas é um modelo de construção virtual. Então, quando você entrega paredes, não são duas linhas, são
paredes de Perfeito. fato, né? Que tem um comportamento de parede, você consegue ter... você consegue extrair essa informação de uma maneira muito mais facilitada, digamos, né? Eu acho que é legal deixar isso bastante pontuado, assim, que é uma construção de verdade, uma construção virtual, né? Com certeza. E aí, como a gente muda o entregável, muda a forma com a qual a gente pensa o projeto e também muda algumas ferramentas acessórias. Então, o Júlio até pediu umas dicas de ferramentas. É, em alguns momentos a gente tem as dimensões do BIM, então a gente consegue integrar o nosso modelo com faseamento de obra, com quantitativo, com orçamentação. Então tem uma série de pontos que o BIM ajuda a gente a trabalhar junto. Então a gente tem algumas plataformas hoje em dia, a gente consegue gerenciar a obra com um project, né, com a timeline do project da Microsoft, e a gente consegue integrar isso ao nosso modelo. Então tem uma série de ferramentas que a gente usa, aí design generativo ou no EVTL, né, no estudo de viabilidade técnico-legal, a gente às vezes usa uma ferramenta da Autodesk que se chama Forma, Autodesk Forma, que ajuda a gente a trabalhar um pouco de volumetria, Análise também, né? análise também, perfeito. A gente também, no caminho da análise, a gente usa Rhino e Grasshopper, que a gente tem uma série de scripts que a gente consegue enxergar a efetividade daquele projeto, daquele prédio. Então, tem uma série de ferramentas, já que você pediu ferramentas, e os colegas também vão complementar, né? Queria colocar um pouquinho de processos, né? Pensar que a gente teve que... no escritório, a gente fez uma mudança de processo como um todo, né? Então, a gente começou lá na parte final de desenvolvimento de projeto, a parte mais executiva do projeto, que foi a primeira parte, a mais fácil de atacar, digamos assim, porque a gente estava num processo o contexto do nosso mercado facilitava, e a gente foi escalando numa regressiva para as etapas iniciais de projeto, né? Em que a gente passou aí pela parte de aprovação. Então, na parte de aprovação, a gente tem um contexto bem... aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente tem um contexto de aprovação de projeto muito diferenciado do resto do Brasil, né? A gente tem uma aprovação de projetos que é simplificada, né? E a gente teve que fazer uma série... A gente conseguiu trazer isso para dentro da nossa ferramenta, integrar de uma maneira bastante integrada, né? Em que a gente toma decisões fazendo o projeto... Ele não é só uma resultante, ele é um participante das nossas tomadas de decisão. Então, é um processo integrado hoje, em que a gente traz inclusive o material de aprovação que a gente fazia, que era totalmente dissociado, separado, a gente trouxe integrado hoje e a gente toma decisão baseado nisso. Então, acho que isso como um processo é uma coisa bastante interessante. E a gente trouxe também lá para a etapa inicial e VTL, que a gente também consegue usar essas ferramentas para fazer essas análises mais iniciais, que a gente de orientação solar, de orientação da própria espacialidade do nosso contexto de projetos e outras que a gente pode escalar depois, né, com a ajuda das ferramentas. E complementar um pouquinho o que o Lucas falou, na época a gente fez batemos muito papo, né, Lucas? Eu brinco que BIM é mais sobre terapia do que projeto, porque a gente tem que discutir muito processo, e processo é uma parte burocrática. Principalmente quando a gente fala de arquitetura é uma parte muito realizada à criatividade, a design, etc. E aí quando a gente é obrigado a trazer isso que eu falo que eu herdei da engenharia, né, essa parte processual realmente, a gente falava muito sobre isso, né? O padrão existe dentro da sua empresa, para qualquer um que esteja escutando esse bate-papo. Ele existe um padrão. Eu falo, só que você tem que sentar e você tem que realmente anotar, identificar tudo. Porque as pessoas fazem de algum jeito. E aí, quando a gente, na época, identificou tudo isso, a gente até atacou o primeiro executivo, até dando uma orientação, porque a gente sabe que é onde tem a maior curva dentro do processo tradicional de gasto de horas. E acaba incentivando já o próprio retorno do investimento, já falando, olha, já paga parte do investimento que foi feito. Porque, e eu também gosto de falar, Lucas, só para complementar, para deixar claro, que é assim, se você sabe chegar no fim, você sabe criar pensando no fim. Agora você não sabe o contrário. Você pode criar errado, e como é que você vai chegar no fim? Então, esse é um ponto que a gente discutiu bastante na época.
E eu acho que tem uma questão também que é como fazer isso, né? Porque a gente, no processo de implantação, que durou aí uns 3 anos, né? A gente se perguntava muito, o mercado de construção civil no Brasil é muito tradicionalista, né? Então, assim, tem muita coisa que é feita da maneira que é feita porque é, né? E às vezes critérios muito antigos, né? Que a gente já nem sabe mais por que alguma coisa é feita daquela forma. E a gente entrou num processo bastante interessante de análise disso, análise crítica, né? Que virou uma espécie de mantra, assim. Por que eu tô fazendo isso? Eu faço isso porque precisa, de fato, ou porque a gente sempre fez assim? Porque até demandas dos clientes a gente conseguiu adaptar e adequar com essa pergunta, que é uma pergunta super simples, e a gente sempre fazia uma pergunta contrária, né? Tipo, não, eu quero tal coisa de determinada forma. Aí eu pensava, nossa, mas isso aqui não faz muito sentido nesse contexto que a gente está fazendo. E aí eu sempre devolvia, mas o que você precisa? Qual que é o... Porque aí sim ele vai perceber o valor, né? O que você precisa? Qual que é a informação? Que nível de informação? Que tipo de informação você precisa? E a gente tenta se adaptar com isso. Então, esse processo de mudança de mentalidade também é bastante importante nesse novo contexto. E às vezes até a etapa, né? Porque o cliente está acostumado a receber aquela informação na etapa errada. Então não, peraí, é isso que você precisa antes? Então tá aqui, ó, eu consigo te dar isso antes. Ah, tá, dessa forma eu consigo fazer minha obra XPTO mais sustentável. Então eu acho que é um pouco isso. Só era feito porque era feito assim há 30 anos e ainda é feito assim. Podia até fazer sentido em um Exato. determinado momento, né? Exatamente. E eu acho que essa questão da ferramenta e dos processos, eu vou falar um pouco mais de processo, que eu acho que também é muito legal. A gente, que é um escritório mais jovem, que tem ainda espaço para aplicar muita coisa que talvez não seja tão aplicável em grande escala, a gente consegue testar muita coisa. E o BIM, ele possibilita você testar várias coisas diferentes em várias etapas. Então, a gente consegue ter a questão da análise, da forma no começo, da viabilidade, só que ao mesmo tempo que a gente tem no nosso template o projeto legal, então a gente já está tirando a área computável, já está tirando a área que é privativa, que não é, que para o incorporador é muito importante, né? Então, a gente tem essa visão e a gente acredita que é muito mais fácil você colocar esse tipo de ferramenta, seja ela para gerar detalhamento mais fácil no futuro, ou é uma questão de viabilidade financeira no começo, mas você consegue incorporar isso mais tranquilo nos processos. E isso, para os clientes, é muito legal, porque você consegue basear suas decisões em cima de dados, e não só de achismos e estética, que é o que o incorporador acha muito que o arquiteto faz, né? Ah, não, por que tem isso? Por que é assim? Por que é assado? Não, aí você prova, ventilação, circulação, área computável, basear suas decisões em dados e não apenas em achismos ou coisas que são feitas da maneira que são feitas, porque é mais fácil legalmente, porque é o que possibilita. Então é um pouco isso, te dá mais independência para você criar e para você fazer coisas do jeito que você realmente acredita e embasar o cliente nisso. Então ele se sente mais seguro para tomar essa decisão. Então ele vai ver seu projeto, pode ser diferente, mas ele vai falar, não, mas tá tudo provado, tá? Por A mais B, por parafuso, tá modelado. Então tá dentro do que eu preciso. E aí é que eu acho que sai um pouco da caixinha do mercado imobiliário, né? Só complementando, o Júlio falou sobre processo e sobre o objetivo, sabe? Conhecer os objetivos. Para quem não é do meio, talvez não conheça a figura do plano de execução BIM, ou BIM Execution Plan, que é um documento em que o cliente, junto com a equipe completa de projeto, vai discutir sobre o que ele vai fazer com aquilo lá. Porque, eventualmente, eu falei algumas vezes com o Júlio, eventualmente, o projeto dele sai mais caro porque ele está pedindo uma coisa que ele nunca vai usar. Então, isso pode gerar uma economia para ele, eventualmente. Então, realmente, se você não souber qual o objetivo, às vezes até complica, porque você vai ter a gente vai gastar um tempo realizando tarefas que talvez fossem desnecessárias. Me lembra muito Perfeito. aquele ditado que fala que pra quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, né? E aí você fica isso, você gasta energia
para coisas que não necessariamente vai ser consumido. E pensando que a gente está num ambiente, num conjuntural do mundo, que a gente não tem recurso para disponível à vontade, né? Recurso humano, recurso financeiro, então, economia de recurso, inclusive, e daí principalmente no extremo na obra, né? Daquela informação de ser no momento certo, isso faz muito sentido no momento que a gente vive hoje do mundo de economia. Com certeza. E um ponto importante, eu tenho uma frase para esse Lincoln do PEB. Cada um tem o BIM que merece. Exato. Porque a gente sabe que, assim, tirando a palavra BIM, sempre foi um produto. Às vezes eu falo para arquitetura que tem dificuldade de entender a arquitetura como um produto. O produto você encapsula, você gasta operação, você fez uma comercialização, tudo tem um custo. Peter Drucker tem uma frase que é o que você tem que medir, só é calculado aquilo que é possível ser medido. Então, muitas vezes, os escritórios, quando a gente vai bater, eu falo que o foco BIM é mais sobre gestão do que execução. Então, quando a gente traz tudo isso que vocês estão falando, a gente sabe quantas horas hoje gasta para fazer uma implantação. O Lucas comentou 3 anos. Daqui a pouco eu vou até fazer uma outra pergunta sobre. Mas eu entendo que BIM é um modelo mental que você faz de atualização contínua. Muitas vezes, hoje entrou um escritório em contato comigo que fez implantação em 2018. Ele falou, Júlio, tá na mesma coisa de 2018. A gente não evoluiu. Por quê? Porque o BIM era uma pessoa, não era um conceito. E aí eu acho que isso que tem que mudar na mentalidade do projetista. Pessoal, eu tenho uma pergunta que ela é um pouco polêmica, tá? Vambora. Vamos lá. BIM dá trabalho? Dá mais trabalho? BIM dá mais trabalho? Sim. Porque exige maior comunicação entre as pessoas que fazem parte desse processo. Não sei se os colegas concordam. Eu não tô certo se ele dá mais trabalho. Eu acho que ele dá trabalho de uma forma diferente. Gasta-se mais energia. Exato. Mas gasta-se energia quando a gente está falando de um processo, ou de um mandate, ou quando você tem objetivos, digamos assim, né? Para simplificar, quando você tem objetivos que você vai certeiro naquilo que você precisa, você vai colher os benefícios, e os benefícios vai equilibrar esse trabalho, né, que a mais que a gente convencionou, né, aí. Essa pergunta não é à toa, né? Existe uma mística aí de que é mais trabalhoso de fazer, né? Mas eu acho que eu não diria que dá trabalho. Eu acho que é trabalho de uma maneira diferente. Tem um ponto importante sobre trabalho de uma maneira diferente, que dentro da abordagem de implantação, você precisa revisar os processos. E isso é fundamental. E dá trabalho. Mas, depois de um certo tempo em que você configurou a sua equipe para trabalhar de uma forma específica, aí você economiza muito trabalho. Porque é isso. Se a sua comunicação está eficiente, se o trabalho já é bem organizado, a gente economiza trabalho, né? Horas das pessoas. Então, tem esse esforço inicial, não só dentro do próprio projeto, como dentro do escritório, falando de uma implantação, mas isso se reverte em frutos. Eu acho também que foi isso, gasta-se mais energia no que realmente precisa de energia, né? Que é a colaboração. A gente acha que é fundamental dentro do escritório e com os demais agentes do projeto. Então, a gente acredita que não dá mais trabalho fazer o projeto, porque deixa de ser aquela jornada individual do arquiteto que pega e vai fazer o projeto sozinho. Isso, pra gente, não existe mais. O que existe é um processo colaborativo com outras disciplinas, com outras pessoas, que só torna o produto mais rico. Então, ao nosso ver, é isso. Gasta-se mais trabalho, mais horas no que importa, né? No produto. E não nessa parte de retrabalho, de o engenheiro só vai ver o projeto no final, quando ele estiver pronto. Não, ele vai participar do projeto agora. Inclusive com soluções. Então, é um pouco isso, assim. Gasta-se mais energia no que precisa de mais energia. A gente... Não, perfeito. Eu perguntei, claro, né? Sabendo disso, porque muitas vezes as pessoas falam, pô, Júlio, eu tô aqui aprendendo e realmente dá trabalho. Eu falei, trabalhar dá trabalho, né? Então,
muitas vezes as pessoas têm um estigma, porque ela fazia 2 linhas lá no AutoCAD, e 2 linhas pode ser um guarda-corpo, pode ser uma parede, dependendo da sua criatividade e o horário que você está trabalhando, também pode ser outras coisas. Mas eu trago essa pergunta porque hoje eu trabalho muito com a fase de construção. Eu estou muito do lado da construtora, que eu entendi que quem tem que comprar projetos em BIM é a construtora, porque os projetistas já estão convencidos de que ele perdia tempo fazendo coisas ordinárias, e aí hoje ele gasta tempo realmente gastando mais com projetos e não 2 dias fazendo um corte. Eu ficava pé da vida que eu tinha que, estudei arquitetura 5 anos para ficar trabalhando peso gráfico, cara. Aí eu falei, não. Então ele torna o trabalho mais extraordinário. E a construtora, um dos pontos que a gente traz para ela é essa consciência para ela. Que ela entende que o BIM vai eliminar muitos trabalhos. E eu vivo a curva McLamy, que é uma curva, para quem não sabe, que você gasta muito mais esforço no anteprojeto do que no executivo, e que a minha luta com eles é o cronograma. Eu tô todo dia brigando com o cronograma. Eu falo, não vou mudar a data de lançamento, mas eu quero que você esteja com a cabeça aberta para mudar o cronograma. Segunda luta que eu tenho, a gente está acostumado a entregar PDF e papel. E lá, a gente vai estar acostumado a entregar modelo e informação. Então, dito isso, 2 dados que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro deles, do BIM Fórum Brasil. De 2 a cada 3 empresas que tentam implantar BIM, não conseguem implantar BIM. De maneira sem consultoria, algo do tipo. Por quê? Porque a gente fala sobre os processos. E muitas vezes o processo está em cada um, né? Não está na empresa como um todo. Segundo dado importante, que quando a gente gasta com o modelo BIM, o desenvolvimento de um projeto, você trabalha mais porque você entrega mais valor. Por isso que é nosso tema arquitetura de valor. Então, hoje, quem está acostumado a entregar um projeto lá de planta de layout, planta de piso, planta de forro, corte, elevação, ampliação e detalhamento, estou simplificando, no BIM foi computado que você entrega de 2 a 3 vezes mais valor, mais desenhos, mais informação do que o método tradicional. Então, quando eu chego para o cliente, ele fala, não, mas eu entregava assim no CAD, agora eu tenho que mudar. Porque eu falei assim, tá, mas aonde você viu isso? Tá na pedra? Tem uma ABNT? De onde você tirou que tem que ser desse jeito? Esquece desse jeito. A gente tem que pensar o que é melhor para a obra. Eu falo, BIM tem que virar obra. BIM não pode ficar só no papel. Então, acho que essas 2 informações ela é muito importante. E 80% do tempo você deveria estar gastando em modelo e 20% fazendo documento. Então, a minha luta com a construtora, eu queria que vocês falassem um pouco sobre cronograma / planejamento com o cliente, como que tem sido essa... Sei que é polêmica, tá? Como tem sido essa interface de... Eu acho que é construir com o cliente, que eu falo, sabe? Porque quando o cliente constrói junto, ele vê o valor. Vou deixar meus colegas começarem. Bom, quer começar? Bom, com relação ao cronograma, a gente é sempre uma luta o cronograma, né? Porque a gente geralmente, o cronograma ele é feito com um prazo final e a conta inversa, né? É isso que a gente tem de prática, porque você tem resultados e objetivos estratégicos para a empresa que você precisa cumprir. Mas eu acho que quando a gente fala de cronograma, a gente teve algumas experiências que a gente até ajudou depois o nosso cliente a entender essa distribuição de forças, porque ele simplesmente queria evoluir o mesmo cronograma que ele tinha. E a gente foi categórico de dizer e tentar mostrar para ele que tinha uma diferença que precisava ser repensado. E até a gente usou uma estratégia, a gente deixou ele projetar um cronograma que fosse nesse formato. E o que a gente tinha um cronograma que era de 1 ano virou 2 anos e meio, né? Porque não fazia sentido, né? Então, foi aí um trabalho daí de convencimento de que o fluxo dos esforços precisavam voltar para a sua orientação mais estratégica no viés do BIM. É um pouco de educação do cliente, né? Você tentar educar o cliente a ele entender onde precisa estar, o gasto de energia mais grosso e tal.
Mas uma coisa que a gente aconteceu lá no escritório, o que aconteceu foi... Tem alguns projetos nossos que são com selo de sustentabilidade, GBC, UEL, e muitas vezes o selo consegue certificar o projeto. Então, através do modelo BIM, do projeto, lá no anteprojeto, às vezes no projeto legal até, dependendo da informação que a gente coloca, você já consegue certificar que o prédio vai ser selo UEL, selo GBC. E isso, para o cliente, é muito vantajoso em termos de marketing, em termos de viabilizar financiamentos, investimentos para o prédio. É lógico que ele vai ter que certificar a obra depois, mas o projeto é numa etapa que era muito antes. Então, você não precisa entregar o detalhamento para ser certificado. Não, a gente conseguia colocar a informação que precisava, iluminação também, estrutura também, numa etapa muito preliminar. E isso para o cliente fez total sentido. E aí ele teve essa virada de chave de falar, não, peraí, então se eu consigo melhorar o meu fluxo de caixa no começo, eu vou começar a fazer assim também. E colocou mais tempo para a gente modelar de fato, fazer as coisas com calma. E isso funcionou muito bem, assim, né? Tem um ponto que é importante, que o mercado está evoluindo. Então, tá ficando menos raro a gente não precisar discutir cronograma tão profundamente. Um ponto de atenção que a gente deixa nos projetos é em relação à troca do produto. Em relação a até que momento a gente consegue mudar o projeto sem grandes dores. Então, a gente deixa bem claro que isso acontece no AP, mas tem a troca do modelo mental, porque antes o grande esforço era no executivo, então no AP ele estava tranquilo, digamos assim. Enquanto... Entrega o que dá. Exatamente. O executivo a gente resolve. Mas eu acho que o que é legal também é porque essa estratégia eu acho que precisa existir. Até que momento é possível mudar radicalmente o projeto, né, e ainda é viável. Mas eu acho que é legal também porque, falando de cronograma, eu também lembrei de custos, né, da parte de orçamento do projeto. Então, se você pensar que com pouco desenvolvimento, você Sim. consegue ter um volume de informação já bastante consolidado para orçamento, o cliente já consegue tomar a decisão, né? O gestor do projeto... E muito mais preciso, né? Já consegue ter informações para tomar a decisão. Então, eu acho que acaba balanceando também, Com né? certeza, com certeza. Nesse aspecto, geralmente são equipes diferentes dentro da construtora, então a gente tem que conversar com eles num sentido do... E aí? Conversem entre vocês e a gente conversa junto daqui a pouco. Mas tem um ponto muito importante que esse cronograma, ele não quer dizer que a gente, no mesmo sentido do Júlio, que o Júlio falou, não quer dizer que a gente vai encurtar o cronograma ou vai estender. O cronograma, a data de lançamento, mantém no mesmo ponto, mas a gente se organiza para enxergar mais elementos do projeto. Então a gente entrega numa qualidade maior. E isso para o cliente é super benéfico e em etapas anteriores. Então acho que essa é a grande vantagem do valor aí. Não, e você sabe um ponto como arquiteto que eu tenho visto com o BIM, depois eu conversando com alguns escritórios, a gente vai falar sobre o tópico de benefícios agora no encerramento e indicadores, mas um dos tópicos que eu mais escutava dos arquitetos era aquilo, eu faço o projeto, a construtora muda por causa da tal reengenharia ou engenharia de custos. E aí eu comecei a entender o lado do arquiteto e entender o lado da engenharia, porque muitas vezes tem um livro do professor Mascarol muito bom, chama O Custo das Decisões Arquitetônicas. Quando a gente desenhava, a gente não tinha noção do valor que a gente estava fazendo. Quanto custa um balanço? Quanto custa um prédio em L, um prédio em triângulo? E é interessante porque o BIM, ele te traz isso. Por isso que eu falo do tal débito, porque ele mostra na hora o valor daquilo. Quando a gente está projetando, você já consegue saber quanto você vai gastar. De uma forma simplificada, mas é melhor do que lá no Cube pegar um número assim, né, que não faz muito... Aleatório. E não se aplica aquilo, né? Mas assim, acho que um ponto que é bem importante trazer aqui, e quando a gente traz para a construtora, é que isso daí também muda o modelo de contrato. Porque você cobrava, sei lá, 20%, 60% no executivo. Muda, porque você gasta muito mais. Mas também ele consegue ter muita informação antecipada. Para quem quiser se aprofundar depois, recomendo estudar sobre IPD, Integrated Project Delivery, que é quando a gente integra, porque no CAD você trabalha de uma maneira assim, segue a última planta, segue o último corte, é uma fotografia do projeto o tempo todo. E no BIM não, como o Lincoln disse, você coloca isso num ambiente comum de dados, para quem não sabe, como se fosse um Google Drive de projetos, e todo mundo passa a fazer reuniões em cima de um modelo único.
E aquilo gera valor para a construtora. Então, foi o que você falou. Ele vai vendo valor ao longo do empreendimento, porque no final tem que ser precificado, tem que ser planejado e tem que ser comprado. Tudo isso. E comissionado. Vai ter que ser entregue esse prédio depois para o usuário final. Então, é importante entender que o BIM serve para todos, né? Eu acho que esse é o ponto que eu queria trazer. Pessoal, estamos chegando agora na reta final aqui, e eu queria fazer uma pergunta, quem puder compartilhar, sobre benefícios no escritório de vocês, que vocês notaram com o advento do BIM na arquitetura, não para o cliente final, para vocês. E se vocês conseguem compartilhar alguns indicadores, alguns KPIs, alguns dados que vocês notaram. Sobre benefício, de forma geral, a gente acaba não entregando mais rápido, mas entrega muito melhor, uma qualidade melhor, com um volume de informações maior que o cliente consegue vender mais rápido. Um indicador que eu tenho de um projeto de 1 ano atrás, mais ou menos, que a construtora fez o lançamento, a gente vendeu todas as unidades no primeiro dia de vendas. Então, o cliente se apaixonou por essa ideia, que o BIM era o primeiro projeto BIM da construtora, então o BIM permitiu olhar muitas coisas, fazer a reengenharia já lá no começo, a gente bateu o pé pelas floreiras e deu uma diferença no marketing, né, da empresa, nos produtos e tal. Então, nesse aspecto, como indicador, a gente tem tido bons reflexos e tem ajudado a gente a vender, de fato, o valor que o BIM entrega, né? E, claro que a arquitetura é a parte fundamental, mas o BIM viabiliza todos esses pontos. Eu também vou entrar um pouco nessa. A gente também teve um sucesso de vendas que passou por vários estudos e diversas análises, diferentes momentos, diferentes vezes, com pesquisas com o mercado. E a gente só foi possível entregar no tempo hábil do lançamento porque era BIM. Senão, claramente não seria possível, assim. Tanto é que o pessoal de imagem 3D precisou de um pouco mais de prazo, porque no projeto a gente estava no prazo ok, junto com todos os testes já feitos, tudo isso aconteceu, fora essa questão de processo interno de qualidade de entrega, qualidade de detalhamento, você conseguir entregar as coisas sem retrabalho, tudo isso que facilita, mas acho que já é um pouco mais básico. E eu acho que de indicativos a gente consegue, tem um cliente nosso que está começando a olhar para a questão de manutenção. Então, a gente está colocando as informações no modelo, ele sabe que daqui 5 anos ele vai precisar fazer uma manutenção no elevador, daqui 10 anos ele vai precisar fazer uma manutenção na floreira. Então, eu acho que isso é muito legal, porque isso acaba indo para o cliente final, né? Não é nem tanto para a gente, mas como qualidade de produto, eu volto a falar sempre na qualidade de produto, que o cliente final, quando ele compra o apartamento, ele sabe, no contrato vai estar lá, manutenção de 10 em 10 anos, feito pela construtora, feito por não sei quem. Então, isso é muito legal, passa credibilidade e a gente acredita muito que, perto do que o mercado sofre muito com entregas de obra, entregas de unidades, principalmente, esse incorporador, esse cliente que está olhando para isso de uma forma diferente, como a manutenção, como o prazo das coisas, além de sustentabilidade e tal, eu acho que ele sai na frente como produto. E é onde ele vai ver a diferença, né? Acho que ele vai ver valor, porque é isso, é um dia de venda que vende o prédio todo, então acaba trazendo um valor para o cliente, né? Para o incorporador e também para o cliente final, o morador daquele prédio. Bom, eu queria pontuar que apesar a gente falou muito do esforço de rever processos e tudo mais, e isso se paga, porque isso é um trabalho que você vai dentro da corporação, dentro da sua companhia, né? Você teve esse esforço para produzir, é um trabalho de base, né? Digamos assim, que você vai produzir ali todo um sistema funcionando que é feito num tiro só, mas que você vai colhendo os resultados depois, né? Como benefício dentro do processo de projeto, que eu posso pontuar é esse projeto mais integrado, que dá segurança para a gente do que a gente está propondo, que dá segurança das decisões que a gente está tomando numa etapa muito antecipada do projeto, né? Então, ter segurança de que aquela solução funciona, de que aquela solução é razoável, é tecnicamente viável, né? A visualização que a gente tem, né, que a gente não tinha
demorava para você conseguir ter uma visualização do 3D, de como aquilo ia ficar. A gente tem hoje equipamentos que você consegue ver realidade aumentada, inclusive se você quiser do seu empreendimento. Acho que isso é um benefício que a gente nem imaginava quando começou, né? E a gente já consegue viabilizar isso de uma maneira até bastante corriqueira dentro do escritório, bastante simples. Então, eu acho isso benefício importante para a gente. Acho que um outro valor que a gente conseguiu perceber também, no nosso processo de implantação de BIM, a gente tinha 3 projetos formatados, categorizados, que a gente acompanhou, e a gente conseguiu perceber uma curva de aprendizado que vencia as dificuldades assim, a cada projeto. E num terceiro projeto, que foi o nosso... já faz bastante tempo, já faz 5 anos isso, mas no nosso terceiro projeto realizado, a gente já tinha ganhos em termos de esforço destinado ao projeto bastante consideráveis. Então, eu acho que isso, para um escritório, voltando lá na questão dos recursos, né? A gente não tem recursos infinitos disponíveis, né? Então, a gente precisa considerar isso também como um ganho dentro do escritório de projeto. Show, pessoal. Queria agradecer aqui o encerramento para vocês, agradecer a Arena Office por esse bate-papo aí que foi incrível, o patrocinador Master, a Cavalete, aqui no Office Connection. Depois a gente vai deixar aqui o contato do pessoal para se conectar. E você que está escutando esse nosso bate-papo, não se esqueça aí de se inscrever, compartilhar com um colega de profissão. Eu tenho certeza que vai chegar no próximo nível. Pessoal, obrigado mais uma vez pelo bate-papo. Muito obrigado. Você, eu que agradeço todo mundo, os organizadores. Obrigado, pessoal.